Olá Nádia, olá pessoal da TV Unifev. Hoje nós vamos falar sobre o Dia do Rim, comemorado neste ano no dia 10 de março. Aqui do meu lado, a médica nefrologista e responsável pela unidade de diálise da Santa Casa, doutora Paula Visionato. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu queria já começar ensinando o pessoal o que seria uma doença renal. Doença renal são patologias que às vezes o paciente ele não dá importância porque eles acham que o problema renal é só quando o rim dói. E na realidade a doença renal ela se manifesta muitas vezes sem que tenha nenhum quadro de dor. Então você tem doenças que você só vai descobrir se você fizer pelo menos a urina 1 e a creatinina associada a um ultrassom, que são exames de rotina que detectam praticamente a maioria das doenças renais. Com esses 3 exames básicos e baratos, tá? E que é disponível na rede municipal, na rede, no AME, e mesmo que tenha que ser pago, são exames baratos e que constatam, às vezes, uma doença renal que vai ter repercussão a longo prazo e que você pode prevenir a evolução ruim, porque as doenças renais que a gente cuida são as doenças renais que vão para a diálise. Então a gente não quer que o doente vá para a diálise. Na medida em que ele descobre que ele tem uma patologia renal e que possa ser devidamente orientado, tratado, ou às vezes não é nem tratamento, é só prevenção de outras doenças que podem levar à doença renal, evita que esse paciente faça diálise no futuro. Essa é a importância de você fazer o diagnóstico precoce. A doutora falou que às vezes não tem sintomas, mas quando tem, o que seriam esses sintomas? Você pode ficar atenta a uma urina cor de Coca-Cola, que significa sangue na urina. Ou então uma própria urina com sangue, que é água de carne, né? A cor da água de carne. A hematúria macroscópica dessa forma e hematúria microscópica que às vezes se manifesta pela urina cor de Coca-Cola. Você pode ter espuma na urina, né? Esses quadros eles confirmam às vezes um diagnóstico de uma nefrite que você tem que tratar, senão a evolução é para diálise. Então a gente fica atento a isso e já inicia o tratamento precoce. Você pode ter a hipertensão arterial como manifestação de doença renal ou como causa de doença renal. Você tem o diabetes, que é uma das principais patologias que hoje estão levando à diálise. E o edema, né? O inchaço, quando você começa a não conseguir mais eliminar a quantidade de água que você precisa do corpo, o rim já não dá mais conta, então esse paciente ele começa a inchar, né? Então edema, hipertensão, espuma na urina, urina cor de Coca-Cola, urina cor de água de carne, dor lombar, que muitas vezes o paciente confunde com lombalgia, né? Que é a doença, uma doença que não tem nada a ver com o rim, mas a localização às vezes é o mesmo local. Então a dor lombar, né? A febre, quando você tem uma infecção urinária que acomete o rim, ardor para urinar, né? Então são múltiplos sintomas e às vezes sintoma nenhum, onde o paciente descobre que ele perdeu o rim sem ter nenhuma história para contar. E os fatores de risco seriam então diabetes e hipertensão? As mais comuns. E sobre os exames que a doutora falou que é tão importante, quando que deve ser feito? Uma vez no ano, a cada 6 meses? O paciente que tem doença renal, ele faz isso periodicamente. O paciente que não tem, para fazer a prevenção, uma vez por ano é mais que suficiente. Um exame de urina, uma creatinina e um ultrassom ocasionalmente, porque o ultrassom não é nem obrigatório. Geralmente, creatinina e urina 1 são exames baratíssimos ou então de graça, porque tem na rede, tá? Anualmente, já ajuda muito a você detectar precocemente uma doença renal. E eu queria também que a doutora falasse um pouco sobre diálise, que foi o que a doutora falou que é o que a gente oferece lá na Santa Casa. Como que é esse tratamento? Tem alguns pacientes que também conseguem fazer em casa, né, doutora? Isso. Diálise é aquilo que a gente não quer. Então o nefrologista, ele ele faz a diálise, mas ele não quer ver o doente na diálise. É o contrário, ele quer que o doente faça a prevenção para
se tiver que ir para diálise, que vá o mais tardiamente possível. Então não é numa criança, num adolescente, numa criança, num adulto jovem de 30 anos que a gente quer ver dentro de uma máquina de diálise. A gente quer prevenir isso, né? Agora, a partir do instante que o rim acaba, a diálise é o rim. Então, ou a diálise, hemodiálise, que é a diálise que você faz do sangue. Você limpa o sangue na máquina, passando o sangue pela máquina, né? A hemodiálise é uma modalidade. E a outra modalidade é a diálise peritoneal. É a diálise que se faz no abdômen, onde o paciente faz essa diálise em casa. O paciente ele tem o familiar, ele tem alguém que faz o treinamento e essa diálise é feita em casa e paga pelo SUS. Então ele tem duas modalidades, onde ele é orientado, onde é explicado, onde é treinado e ele decide qual a modalidade que ele se encaixa melhor. Agora, a partir do instante que você vai para a diálise, de lá você só sai transplantado ou morto. Então não é o que a gente quer que o doente tenha uma vida longa, saudável e que, se precisar fazer diálise, que isso seja o mais tardiamente possível. E na hemodiálise seriam 3 vezes na semana? 3 vezes por semana, 4 horas, 3 horas e meia, né? E aí na de casa, na peritoneal? Às vezes ela é diária noturna, né? Porque você vai fazer essa diálise na hora que o paciente está dormindo. A gente falou muito sobre os exames, né, como forma até do diagnóstico precoce, e tem como prevenir doença renal? Uma vida saudável, beber bastante água, realmente tem como prevenir? Beber água é ilusório. Beber água no paciente que tem calculose renal. Então, quando a gente fala para um paciente que ele tem que tomar líquido, é o paciente que tem cálculo. Porque a água, a hiperidratação oral, o paciente urinar 2 litros por dia é tratamento para quem tem cálculo, não é tratamento para quem tem doença renal. Então, tomar muita água não tem nada a ver com prevenir doença renal. Tem como prevenir cálculo renal, não doença renal. Então, a doença renal ela é uma doença cardiovascular, porque o rim nosso é vaso puro. Então, os vasos, eles lesados, eles acabam com o rim. Então, você levando uma vida saudável, você já está fazendo a prevenção da obesidade, a prevenção, o tratamento já adequado do diabetes e da hipertensão, o tratamento não medicamentoso, né? Que é o tratamento preventivo. Então, vida saudável, não ser obeso, praticar atividade física, não ingerir sal, né? A quantidade de sal o mínimo possível. Então, isso é prevenção não para doença renal, para todas as doenças cardiovasculares, renais, cardíacas, cerebrais, né? Então, eu estou prevenindo doença que afeta vaso. Então, qualidade de vida saudável previne doença cardiovascular. E o rim é uma doença cardiovascular. Doutora, muito obrigada pela sua participação. É sempre uma honra receber médicos aqui no nosso espaço. Está sempre aberto o nosso quadro para a doutora. Lembrando que a nossa unidade de diálise funciona há décadas, mais de 30 anos, né, doutora? 32 anos e meio. Parabéns a todos os profissionais envolvidos. A doutora, inclusive, estava desde o começo, na época que eram pouquíssimas máquinas, trazendo qualidade de vida para esses pacientes com doenças renais. Nádia, com você. Até a próxima.